Excelente dia, gente. Bora lá. Nossa 25ª semana aqui do Executador. Hoje, semana 25, semana que vem aí, a gente encerra aí o primeiro ciclo do Executador desse ano aqui, né, desse ano 2023. Então a gente vai entrar na última semana, semana que vem aí, né? Ou seja, encerra um ciclo e inicia o outro, né, próximo semestre. E aí um dia da gente fazer uma revisão aí, olhar para trás, ver o que rolou aí nesse nosso nesse nosso meio ano aí, né, tudo que a gente fez até aqui e para onde a gente está indo. Então vamos lá, bora lá que hoje eu vou começar aqui com uma leitura massa também. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Só que hoje não é a leitura da palavra da Bíblia, nós vamos pro curso em milagres aqui, ó. A gente já está entrando num ponto aqui que a gente está adquirindo bastante repertório, né? A ideia desse programa, que inclusive é uma das coisas é essa, é a gente adquirir repertório. Repertório em que sentido? Pô, a gente está fazendo bastante leitura, né? Todas elas pegando um pouquinho de cada área aí. Fala, Ni, seja bem-vindo, excelente dia. Então, essas leituras todas, isso aí tudo que a gente vem estudando junto, é para aumentar nosso repertório, né? Um pouquinho de cada área, a gente vai aprendendo, né? A gente vira um generalista aí nas coisas, né? E é claro que cada um tem a sua especialidade, mas é importante saber um pouquinho de tudo, desalienar aí, né, do que a gente muitas vezes fica, né, num condicionamento mental muito tempo e não anda, a vida não anda justamente por isso. Então, a gente entendendo disso aí que a gente está fazendo agora, né, o que a gente vai fazer com essas ferramentas aí, né, com esse repertório que a gente está adquirindo. Tem que botar em prática, tem que botar em prática, tem que botar em prática. E além de adquirir repertório, né, para que a gente tenha ferramentas aqui, os skills, né, para a gente lidar com as coisas no dia a dia, né, pode ver que cada livro desse que traz conhecimentos poderosos, assim, que mudam mesmo, que viram uma chave, se a gente souber aproveitar, né? É, então, além de tudo, a gente pegar e tirar esses códigos aí e usar. Antes, mais do que tudo, usar, né, botar em prática, porque senão nada vai mudar na vida da gente, né? Vocês não estão aqui à toa, não chegaram aqui só para poder acordar cedo e ficar me ouvindo. Tem que pegar isso aqui e botar para funcionar. Botar para funcionar. E hoje eu vou ler um trecho aqui do Curso em Milagres, né, que eu tô fazendo a leitura dele aqui acho que nessas últimas 2 semanas eu peguei para ler. Ele tem sido bem poderoso, assim, vem bem de encontro ao que eu tenho lido a Bíblia. Então, todo dia, toda manhã eu leio a Bíblia, leio ele, né, na sequência. E, cara, ele tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui também. É, e traz a palavra de uma maneira muito clara, assim, muito... Ele traz o ensinamento de uma maneira muito prática. Prática, né? Isso que é prática. Então, é a gente utilizar isso aqui mesmo. Então, hoje eu vou fazer uma leitura disso aqui. Para mim, me deu até um choque na hora que eu li, que fala da expiação como defesa. Então, o que acontece? Todo mundo entra no medo, né? Muitas vezes a gente entra no medo. O que é o medo? A não ser o medo é sempre, pode perceber, o medo é sempre o medo do futuro. Então, o medo é sempre o medo do futuro. Anota isso aí, ó. Medo é sempre medo do futuro. Por que do futuro? Porque eu fico pegando e imaginando alguma coisa que pode acontecer lá na frente, que talvez aconteça de um jeito que eu estou pensando. E o medo é o medo do futuro, ele acontece, né, no futuro, só que ele traz uma carga que é do passado. Ele usa uma bagagem do passado para criar um medo futuro. É só isso. Ou seja, é falta de presença. Mais uma vez, é falta de presença. Falta de presença. E a gente fala de falta de presença, nós vamos... Então,
Nós vamos falar disso aí mais na frente. Então, o que acontece? A gente precisa entender onde é que ele entra aí e como sair fora dele, né? Sair fora do medo, a gente não precisa sentir medo. Até porque o medo, o que acontece? Ele fica criando, ele reforça um pensamento daquilo que a gente não quer. Ele reforça um pensamento daquilo que a gente não quer. O que vai acontecer? Vai acontecer aquele pensamento que está sendo reforçado. Aquele pensamento onde a gente coloca nossa maior intenção ali. Aliás, onde a gente coloca a nossa maior atenção é o que vai acontecer. Então, onde a gente coloca a nossa maior atenção é o que vai acontecer. Então, vamos lá fazer a leitura disso aqui, ó. Esse trecho do livro Um Curso em Milagres do Sen, que chama, é o capítulo 2, o capítulo chama A Separação e a Expiação. Fala da nossa separação de Deus, quando a gente se separou de Deus. E esse trecho aqui, essa parte 2, chama A Expiação como Defesa. Vamos lá. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir, com base, pensando sempre em quem escreveu esse livro, né? Esse livro que foi ditado por Jesus, né? Então, tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Ou seja, falou, mano, milagre é uma coisa natural, é normal. Então, eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Né? Falei do medo agora aqui. Então, ó, não tem nada que você não possa fazer. Só que para isso tem que entender que se você tiver dúvida ou tiver medo, ferrou, você não vai conseguir fazer. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Olha só, cara. Qualquer coisa que gere medo em você, você está admitindo mesmo, esse negócio pode me prejudicar. E na verdade não, cara, o medo é só um pensamento. Né? Onde que está o medo? Onde que mora o medo? No teu pensamento. Pensou uma coisa que você não quer, pô, sentiu medo. Só ali que ele mora. Quando você pensa nisso, ó, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Quando tem medo de qualquer coisa. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, onde está a tua atenção, é onde aquilo ali vai crescer, aquilo é aquela coisa que vai crescer, o que vai ser coisa ali que você mais vai valorizar naquele momento. Se você está com medo e botar atenção naquilo, aquilo ali que vai crescer. Tu crês no que valorizas, no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. Olha só, quando você está com medo, você valoriza aquilo e a sua compreensão dotará todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente dotará a paz e destruirá a paz. Então, cara, você vai pegar, né, você entra no medo, fica num puta de um cagaço, aquilo ali toma conta, né, da tua mente, você valoriza aquilo e a sua compreensão daquilo vai dotar todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirá a paz, ou seja, todos os seus pensamentos vão ser direcionados para o medo. Quando entrou a semente do medo na tua mente, ela vai dominar todos os seus pensamentos, ela vai contaminar todos os seus pensamentos e isso vai tirar a tua paz, cara. Tudo que você pensar vai ser voltado naquilo ali. Olha a falta de controle, cara. Ou existe o amor ou existe o medo. Entrou no medo, lascou. É por isso que a Bíblia, olha, ele cita a Bíblia aqui, fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha capacidade de afetar-te. O medo, ou existe o amor, ou existe o medo. Deus é amor, certo? Deus é amor. E se existe o amor, não existe o medo. Medo é o contrário do amor.
Ou existe o amor ou existe o medo. Se só existe Deus, se Deus é amor, então medo nem existe, cara. É uma imaginação nossa. E é uma imaginação mesmo. O que é o medo? Ah, Fábio, mas tal coisa está acontecendo comigo aqui, eu estou preocupado. Ou seja, preocupação é medo. Mas ué, você não consegue ter confiança? Então está faltando confiança. Você está com medo, está faltando confiança. Confiança é primeiro em Deus. Não é nem você em Deus. Você não está se achando capaz, isso te gera medo, mas você não precisa pensar que você tem que ser capaz. Eu vim aqui, né? Eu falo, eu sento aqui para abrir essa aula. Quem me dá a aula aqui do que eu tenho que falar, do que eu tenho que fazer é Deus, mano. Eu fico preocupando aqui que eu vou. Ah, meu Deus, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou falar? Não, mano, é Deus, cara. Peço para ele e falo, Senhor, meu pai, me guia aqui do que eu tenho que falar. Pô, vim aqui com essa palavra. Eu falei, cara, é isso. É simplesmente compartilhar o que eu estou treinando, o que eu tenho aprendido. Aí eu leio uma palavra na semana, né? A gente, a semana leu Gálatas, tá terminando de ler Gálatas, não sei se quem já acabou. A gente lê, pô, na palavra ali tem um direcionamento, tem um ensinamento. Eu leio outras coisas também, esses livros que eu estou passando para vocês, alguns eu releio, porque todos eles eu já li. Alguns alguns eu não leio, acabo lendo outros. Mas sempre estou absorvendo conhecimento, é aquele conhecimento ali na semana que eu estou lendo, eu estou meditando sobre ele ali, pô, ele entra na minha mente e eu venho e trago para vocês aqui. Mas sempre sou direcionado, confiança, confiança. Eu preciso confiar na minha capacidade. Eu adquiro repertório para lidar com as coisas, mas né, quem me capacita é Deus, né? Ele que me dá a direção. Inclusive, eu falei essa semana passada, a tarefa da semana que era a gente pedir orientação. Vocês fizeram essa tarefa aí, o que vocês foram fazer, né? Não precisa nem responder para mim aqui, só reflete aí sobre isso. Vocês pediram orientação para Deus em tudo o que vocês iam fazer? Senhor, o que eu faço nesse momento agora? E desse momento agora? E nesse seguinte? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vocês caminharem sendo somente guiado a Deus. Eu estou falando para vocês aqui, mas que eu falei, a aula sempre é para mim, tá? Toda aula que eu dou aqui, ela é para mim. E aí vocês absorvem também, mas... né? Então, quanto que eu pedi de orientação para Deus essa semana? Aí eu já respondo para vocês aqui, estou fazendo a pergunta, né? Eu pedi orientação. Talvez não tanto quanto eu deveria. Pedi orientação, mas eu sinto que eu posso pedir muito mais, estou livre para pedir muito mais, né? Mas vamos lá. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Ó, esse é o uso apropriado da negação. Por isso que a Bíblia fala, ó, então é isso, a gente entender isso aqui, ó. A paz que excede todo entendimento, ela é incapaz de ser abalada. Ó, ela excede todo entendimento. Então, não tentem entender. Ó. Pega isso aqui, ó, pega esse código. Não tenta ficar entendendo isso aqui. Ó, só viva isso. Viva isso. Ah, Fábio, a gente tem a mania de querer entender tudo, de compreender. Tem coisas que estão fora da nossa compreensão. Ó. É a paz que excede todo entendimento. Mano, você não vai entender isso aqui. Só sinta a paz. Só confia. Isso é fé. Isso é desenvolvimento da fé. Porque não precisa ficar explicação, entendeu? É só confiar. Para de ficar com querer muita explicação. Por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Não pode ser abalada. Ela não pode ser abalada. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha capacidade de afetar-te. Se não vem de Deus, mano, não pode te afetar. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. O erro e a escuridão são a mesma coisa. Ou seja, o uso correto da negação não é você ficar negando. Não, eu não fiz isso. Não, isso aí não, sabe? Ficar escondendo, acobertando as coisas. Negação não é para isso. A negação é para negar aquilo que não vem de Deus, cara. Falando, isso aí não vem de Deus, cara.
Isso aí, mano, medo não vem de Deus. Deus é amor e o oposto do amor é o medo. Isso aí não vem de Deus, cara. Não, isso aí eu não quero na minha vida, não aceito. Não tenha medo, não temas. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Quando que o erro pode te ferir? Quando ele entra na tua mente, fica aqui te consumindo. Tá com medo de quê? Ah, mas eu tô com medo de perder emprego, tô com medo de ficar doente, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo de acabar o relacionamento, tô com medo de ter aquela conversa, tô com medo de fazer tal coisa, tô com medo de ficar endividado, tô com medo. Para com isso, né? Para com isso. Ó. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença que o erro possa ferir-te. Quando que o erro pode ferir? Quando você fica aí, ó, com medo. Sentiu medo. Acabei apertando sem querer aqui. Então vamos lá. A negação do erro é uma forte defesa. Então vamos lá. A certeza. Aqui, ó. Podes e deves negar qualquer crença que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, que é o que eu estava falando, ó, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. Entenderam isso aqui, ó? A negação do erro é uma forte defesa da verdade. Onde está o erro? Em ter medo. Temer, ter medo, porque medo é uma viagem nossa aqui, ó. É não confiar em Deus, só existe o amor. Então, se a negação não é usada para isso, se ela não é usada exclusivamente para isso, a negação do erro é uma forte defesa da verdade. A verdade é que Deus é amor. Mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Ó, de novo esse trecho aqui. Ó. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Quando a vontade é realmente livre, quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Que é uma vontade presa? Estou com medo. Tenho vontade disso, mas tenho medo de fazer. Tenho medo. Aí ferrou. Está presa. Mas a vontade realmente quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu podes defender a verdade assim como o erro. Você pode fazer um e o outro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor de uma meta está firmemente estabelecido. Tu podes defender a verdade assim como o erro. Você pode defender um ou outro. Você pode ficar na verdade, né, no amor, defender isso, né, usar a negação para se defender do medo, né, para negar o medo. Né? Você pode defender a verdade assim como erro, como erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas? Ele não falou antes aqui em cima? Cadê? Ó? São naturais. Tá. Onde que tá? Tu crias o que valorizas. Se está com medo, onde que, cadê? Pedir, tá. Não há nada que eu possa fazer. Admitir que eu tô podendo. Aqui, ó. Quando tem, então, vou ler aqui, vou voltar aqui em cima. Todo mundo, tu podes defender a verdade da paz, do amor, assim como o medo, assim como podes defender o medo. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. Certo?
A questão é saber, ou seja, ter objetivo, né? Você tem uma meta, tem um objetivo. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o seu tesouro e quanto tu valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las todas as tuas ações, eu lembro que eu falei, né? Terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Aí falou dos tesouros aqui, né? A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. É que ele falou que era o tesouro, lembra lá em cima? Ó, quando tens medo de qualquer coisa, está admitindo que ele tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tesouro. Hum? É onde está o meu tesouro, né? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Onde você bota aí a tua emoção. Entendeu? Então, eu tô criando medo, né, Fran? Então, é isso, cara. Quando você. As criações, né? Lei da atração. Lei da atração, o que que é? As pessoas pensam, ah, eu penso e vou atrair. Não, não é o que você não atrai, é o que você pensa, simplesmente. Pensamento tem frequência, mas principalmente você atrai o que você sente. Sentimento, cara. Aquilo que você sente é o que você atrai. Sentiu medo? A frequência que você vai emanar é medo. Aquilo que você vai atrair, que você vai conectar, que você vai se afinizar, é medo. Entende? Lá está o teu tesouro. Porque onde está o seu coração? Porque é onde está a sua emoção. Onde está a sua emoção? É onde você está botando, é onde a frequência está mais forte ali. É a frequência que você está sintonizando. É aquilo que você está sintonizando na tua vida. É aquilo que você vai trazer. Então, por isso, cara, que é o vigiar e orar. O que está acontecendo aí? Qual que é a tua sensação? Então, sentiu qualquer coisa esquisita, cara, vai lá, observa qual é a tua sensação. O que você está sentindo? Monitora isso, pô. É isso que atrai as coisas para tua vida. Onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. E é que ele está falando isso. Ó. Você pode tu podes defender a verdade assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. Você vai fazer isso automaticamente. Automaticamente. Depende do que você valoriza. Depende de onde você está colocando a tua emoção. Se você está preocupado, está com medo, se sente incapaz, você coloca o teu coração nisso, a tua sensação está nisso. E você vai defender isso. Né? Defender como? De repente alguém te dá um elogio, nossa, você tem uma sensação aí de incapacidade, de não merecimento, alguém fala, te dá um elogio, você nega, cara, aquilo ali. Na hora, às vezes você devolve, ah, não, imagina. Não aceita, cara. Entende? Olha que louco. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade de esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. Olá. Se não protelares esse passo de forma indevida, o enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. Louco, né? A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti, não é feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes. Cadê? Perdi aqui a. Muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então se fez necessária uma defesa tão esplêndida
que não pudesse ser usada equivocadamente. Embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se assim a única defesa que não é uma espada de dois gumes, só pode curar. Só pode curar. Recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se assim a única defesa que não é uma espada de dois gumes. Ela só pode curar. Expiação. A gente está falando aqui expiação como defesa. Entende? Vocês entendem aqui como que a coisa toda funciona? Quando a gente fica focando no medo, quando a gente, né, não desenvolve a confiança, é nesse lugar que a gente entra. Um lugar de temer. E a confiança vem muito de sair fora do medo. Falar, mas não tem como não sentir medo das coisas. Será mesmo? Ou será que a gente só foi muito treinado, cara? Isso. Cara, eu vejo o quanto que o mundo nos convida a isso todo momento, cara, a sentir medo. O mundo nos convida a isso muito, assim, a sentir medo. Porque as pessoas sentem medo e é isso que elas compartilham. É uma defesa sem fim, cara. Uma crítica ao outro, quando você está criticando o outro, falando mal do outro, qualquer coisa que seja, cara. Ah, ele tá mal vestido, ou uma defesa. Percebeu isso que é uma defesa? Falar, eu tô melhor aqui, ó. Aquele outro ali tá ruim. Eu tô melhor que ele. Ah, isso aí, o governo, não sei o que, o fulano. É uma defesa constante, cara. Ou seja, você está fazendo isso, você está treinando. É um treinamento. É um treinamento isso. Quando que a gente vai parar de ficar se defendendo assim? Quando a gente começar primeiro a observar. O trabalho aqui é todo, né, tudo isso aqui é a gente aprender a se olhar. Né? Inclusive Jesus fala isso, né? Qual que foi o maior ensinamento de Deus aqui? Ele fala, ama o teu irmão como a ti mesmo, né? Só que não é assim, ama o teu irmão e né, como ama teu irmão de todo o coração e esquece você. Não, ama teu irmão como a ti mesmo. Mas será que você se ama antes de mais nada? Normalmente, quando a gente critica os outros, é porque a gente tem muita coisa na gente. Olha como esse movimento é cabuloso. Se liga nisso. Por que que a gente critica as pessoas? A gente fala todo mundo, porque eu também, né, já fiz isso. Faço, às vezes me pego nisso, cara. É um movimento que eu tenho que tirar isso aí, exterminar da minha vida. Mas quando você está criticando o outro, e eu já me afastei de pessoas porque estava num nível assim que, cara, de crítica, de piadinha, de coisa, de qualquer coisa, cara, que para mim não tava rolando mais. Já fiz muito isso, cara, sabe? De ficar falando, de qualquer pessoa, não precisa ser só conhecido, de artista, alguma coisa que você vê na televisão, você fala, isso é tal, e fica naquilo, cara, não cola mais comigo. E começou a me incomodar um certo momento, eu me afastei de pessoas por conta disso, nesse lance da crítica. E, e aí, né, por que que acontece? Quando a gente faz isso, isso só está revelando o que está dentro de nós, cara. Está dentro de nós. E está revelando o que está dentro da pessoa. Fala, mas então você vai desprezar a pessoa. Não, mas tem um tempo para tudo, né? Tem um tempo para tudo. Aquilo aí tem uma energia. Eu estou me tratando também. E as pessoas vão perceber também esse movimento. Você não ajuda o outro só sendo bonzinho, sendo amorosinho e tal, não sei o que. Às vezes a pessoa precisa tomar um chacoalho ali, cara. Percebe aí, se liga o que você está fazendo na vida aí. E às vezes você que vai dar esse chacoalho aí. E você precisa dar um chacoalho em você também, às vezes, né? A mudança vem disso, né? De você fazer escolhas, tomar decisões, falar, cara, aqui eu não ando mais. Aqui, isso aqui eu não quero mais comigo. Ou seja, ama o outro como a ti mesmo. Se você vê o outro numa situação, por exemplo, vou dar um exemplo, pai. Vou dar um exemplo.
Pega esse exemplo aqui, ó. A mulher lá, o casal lá, a mulher tá sendo abusada pelo marido lá, né? Apanhando e tal, e sei lá, cara, né? Sofrendo ali maus tratos, enfim, né? Sofrendo ali no relacionamento. O que que você vai aconselhar ela a fazer? Qual que seria a tua ajuda para essa pessoa? Você fala, mano, sai fora dali, né? Né? Sai disso, né, cara? Denuncia, vai, faz o que tem que fazer, né? Mas sai disso. Você quer ver pessoa livre daquilo ali, certo? Ou seja, você não gostaria de estar passando aquilo ali. Você vai querer ajudar a pessoa a sair também. É a mesma coisa, né? Ela não precisa ficar ali e falar, mas e o outro que tá batendo não é importante? Ele é também. Ele também é importante, cara. E você deve amá-lo também. Mas se ele não está aprendendo, se ele está passando alguma coisa ali, talvez ele precise passar ele vai ter que passar pelas consequências daquilo que ele está plantando para que ele desperte. Talvez as consequências sejam, mano, esse cara vai ter que ser denunciado, esse cara vai ter que ser preso. Só que a gente, né, nós que estamos vendo por fora, a gente não pode fazer isso num sentimento de vingança. Por quê? Senão acabei de botar minha emoção ali, senão eu acabei de botar minha emoção ali, e aí o que acontece? Onde está o meu coração, onde está o meu tesouro? Se eu botei minha emoção ali e senti que é injusto, que não sei o quê, porque a quem está apanhando também, de uma certa maneira atraiu. Puta, cara. De uma certa maneira atraiu. Porque a regra é clara, cara. Funciona para todos os lados. Pensou bem, pensou mal, vai atrair, cara. É um plantio, você não tem como colher feijão plantando arroz. Agora, o que é o nosso papel aqui? É ajudar as pessoas a fazer a correção. Como? Ama o próximo como a ti mesmo. Pô, mas se eu não amo nem a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? E amar a mim mesmo, e fazer as coisas por mim, é me olhar, é me amar mesmo, cara. Será que eu me amo? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu estou em busca do melhor para mim? Senão, como é que você vai ajudar o outro se não tá bom nem para você? Você não está fazendo nem para você. Deus falou, Jesus não falou, vai lá e ama só o outro. Não, ame o outro como a ti mesmo. E como que você ama a você mesmo? Principalmente cuidando de você. Bom, tirando você, inclusive, desses pensamentos aí, ó. Que esses pensamentos são uma trava mental. São você apanhando aí do seu próprio pensamento, ó. Tira você de lá, ó, desse ambiente aí. Como? Pô, negação, nega, fala, cara. Mas a negação, ó, não é você se iludir. Fala, não. É você confiar. Fala, mano, não, assim, ó, não existe o medo. O medo é uma criação da minha mente. E é mesmo, literal. O medo não está acontecendo nada, só está acontecendo na tua mente. É uma negação, porque só existe o amor. Então, para você entender como negar o medo, você tem que entender que só existe o amor. O amor é Deus. Isso é desenvolvimento da fé. Isso é desenvolvimento da confiança, da fé. Percebe? E qual seria o primeiro passo para você sair do medo? Sair dessa preocupação? É a aceitação. É a tolerância. É a aceitação. O que é aceitação? É aceitar que aquilo é assim, aconteceu tal coisa, putz, de repente aconteceu um problema, aconteceu uma coisa X, pode ser qualquer coisa. Pensa na tua situação, todo mundo tem alguma aí. Tô passando a situação no trabalho, tá passando a situação em casa. Putz, aconteceu tal coisa, X. Cara, me senti, pô, preocupado com isso aí, cara. Preocupação. Falei, é medo. Ou aconteceu um negócio, pô, não deveria acontecer isso. Primeira coisa, aceitação. Ah, fala, mas eu vou ficar. Aceitação não é passividade, não é resignação. Resignar é você aceitar ali, passivamente, não é resignação, é aceitação. Tá bom, tipo, putz, aconteceu isso, e o que que eu vou fazer com isso agora? O que que eu faço a partir daqui, então? Se é assim, putz, aconteceu, abati o carro, puta, não sei o que, você não devia, você freou, você não sei o que, mano, assim, ó, acabou, mano, acabou, já aconteceu. Aceitação. Mas sei lá, não, tá bom, bateu no meu carro, deixa então, né? Não, não. Aconteceu, fala, o que que nós vamos fazer para resolver aqui? O que que tem que ser feito para resolver? Acabou, cara. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Que se você ficar botando a tua mente nisso, teu pensamento, tua emoção nisso, o que que vai acontecer?
puta, você vai ficar só fritando isso daí, ó. Não vai resolver, vai entrar no medo, porque aí você vai entrando no medo, você vai entrar numa defesa e aí começa a briga. Porque as pessoas, antes mesmo de conversar, elas já têm medo. Elas já entram numa defesa. Aconteceu um negócio, você entra numa defesa. Vai começar a discutir com o outro, mas às vezes nem precisa, cara. Às vezes o cara tá de boa, não, não, tá bom, eu já tô ciente que eu bati atrás aqui, que eu vou ter que arcar e tal, vamos alinhar só. Mas, cara, já aconteceu comigo, pô. De bater assim, a pessoa descer, louco da vida, cara, tal, mano. É uma defesa. Ela tá com medo. Ela tá com medo, mas, ó, medo só tá na mente dela. Percebe? Então, a primeira coisa é a aceitação, mano. Bateu. Beleza. E aí? O que a gente tem que fazer a partir daqui? Sem emoção, cara, sem ficar entrando na pilha de emoção. Porque a emoção ainda vai te lascar, cara. A emoção, ela é importante para você atrair as coisas. Qual a emoção que você vai estar sentindo quando aquilo que você gostaria se realizar? Às vezes você não alcança nem esse nível, cara, porque às vezes não consegue encaixar. E eu falo para você, é um nível que não é simples, não, aliás, não é fácil mesmo de alcançar, ele é simples, mas não é fácil. O que que vai facilitar esse processo? Prática. Prática, cara. Por isso que a gente faz o boot, por isso que a gente tem todas essas tarefas aqui, ó, para ir levando e condicionando o nosso cérebro a aprender coisas novas, a praticar as coisas, entrar em ação. É o que eu já falei milhares de vezes, não vou parar de repetir aqui, ó. Vocês estão praticando? Tudo que a gente fala aqui, vocês botam em prática, vocês botam para funcionar? Se não botar para funcionar, amigos, é só enxugar gelo. Vocês estão perdendo tempo aqui. Estão perdendo tempo. Se não botar em prática, tá perdendo tempo. Então, mensagem de hoje aqui, ó. Coloque as coisas em prática. Coloque em prática, coloque para funcionar. Né? Quer sair do medo? Não entre no medo. Vamos desenvolva confiança. Confiança é o quê? Acreditar que só existe o amor. Se o oposto do amor é o medo, mas só existe o amor, fala, putz, então negue o medo. Aceita aquilo que aconteceu. Peça orientação. Olha o tanto de coisa. Pede orientação. Larga a mão do medo. Entende? Esse é o caminho, cara, para a gente ir para a expiação. A expiação, para mim, é sinônimo de felicidade. Ó. Peça orientação. Entenda como é que funciona. Entendimento, cara. O conhecimento é libertador. Ó. Conhecimento é libertador. Quando a gente entende esse processo, como é que funciona, olha como isso pode ser libertador da nossa mente. Aceitação, primeiro passo, cara. Para a gente mudar. Aceitação, primeiro passo. Use a ferramenta da negação. Olhe onde está o seu coração. Como está a sua emoção? Qual é o ensinamento mais importante? Ame o próximo como a ti mesmo. Ame a ti mesmo, então. E aí, assim, você vai conseguir amar o próximo. Você não consegue amar o próximo, senão você fica na guerra, na defesa. Parece que tem que se defender. Você é um território, o outro é outro território inimigo. Às vezes o inimigo está dentro de casa, aí, às vezes está brigando com a mulher, com o marido. Vira o inimigo, cara. Por quê? Porque cada um defendendo uma coisa. Tá defendendo o quê? Pensamentos. Ou seja, o medo só está nos pensamentos. Simples, né? O medo só está nos pensamentos. Em nenhum outro lugar. Vai parar para pensar nisso, cara? A negação é uma ferramenta poderosíssima contra o medo. Porque, eu falei, só existe o amor. Se o oposto do amor é o medo, então negue o medo. Use só para isso, não para negar outras coisas. Nisso ela é uma ferramenta poderosa, a negação. E a aceitação. Falei, e aceitação, entenda, aceitação não é passividade. Aceitação não é passividade. Não é resignação. Aceitação é compreender. Compreender. Compreensão. Beleza, aconteceu. Vou pegar aqui para resolver. Fechou, gente? Então, ó, pratiquem isso. Se não for para prática,
De nada resolve isso aqui. E às vezes a gente tem que dar aquele passo que parece que é forçado, mas tem que fazer. Começa pequeno. O que você vai fazer hoje? Pequena coisa, cara. Uma pequena coisa, um pequeno movimento. Não precisa ser nada grandioso. Um pequeno movimento já vai fazer o quê? Já vai tirar vocês da inércia. Já vai fazer vocês começarem a caminhar. Fechou? Então, bora lá. Vou fechar aqui o Instagram. Galera do Instagram, valeu, beijos. Vou fechar aqui pra gente encerrar aqui no Zoom. A galera oficial. Beleza. Vamos lá, então, para o nosso livro da semana, né? Então, a gente estava falando aqui de estar presente, né? Que o medo, afinal, ele é só uma ideia passada para criar um pensamento lá no futuro, que muitas vezes não é muito agradável, e isso é o que gera o medo. Então, nosso livro da semana, nada mais, nada menos que O Poder do Agora. Poder do Agora. Então, anota aí, ó, Poder do Agora. Vai ser o nosso livro da semana. Leitura da palavra. Nós vamos seguir na sequência aqui. Depois de Gálatas vem Efésios. Nós vamos seguir aqui nas cartas de Paulo aí. Que tá massa demais, cara. Os ensinamentos dele aqui são... Pô, tá demais mesmo, cara. Então vamos seguir em Efésios aí. Livro Poder do Agora. Jejum da semana aqui, que foi sem açúcar aqui, pô, foi massa, foi bem legal a gente colocar as intenções aí, porque dá uma direcionada, tirei açúcar, tem uma quebrada no jejum ontem, que eu comi um açúcar, né, comi um doce aqui, foi aniversário do meu irmão, comi um bolo. Gente, entenda que isso aqui não tem que ser um negócio, eu tinha muito isso na mente, isso é uma regra 100%, mano. Cara, vai ter momentos que você vai acabar saindo disso aqui intencionalmente para você conviver ali no meio com a galera. Só cuidado, quando você quebra um hábito mais de uma vez, como é que se diz? Fica muito mais difícil, né? Quando você quebra um hábito mais de uma vez, você aumenta a dificuldade em voltar a fazer. Cria um hábito, cara. Cria um hábito, mas não fique paranoico nisso também. Então, é um equilíbrio. A vida é uma busca de um equilíbrio. É uma busca. Não existe equilíbrio na vida. É uma busca, porque quando você vem para esse prato aqui, para equilibrar ele começa a dar uma pesada e levanta o outro. Então, você volta e equilibra o outro. Entende? Então, é a busca pelo equilíbrio que comanda a vida. É a busca, não é o equilíbrio. O equilíbrio nunca vai existir 100%. Se você já viu uma bicicleta se equilibrar sem ela estar em movimento? Então tem que estar andando, cara. Tem que estar. O caminhar é um desequilíbrio depois do outro, né? Você desequilibra e pum, põe o pé na frente. Aí você projeta o corpo para frente ali, você tirou um pé do chão, você fica muito tempo ali, você desequilibra. Aí você tem que pôr o outro. O caminhar é isso, é um desequilíbrio, é a busca do equilíbrio. É a busca do equilíbrio. Para ficar em pé, você está se equilibrando, né? A gravidade puxa a gente para baixo. Então, você ficar em pé na bicicleta, você tem que estar pedalando, senão você cai. É a busca do equilíbrio. Então, estou falando isso por conta da questão da alimentação e de todas as rotinas aí, tá? Mas sejam disciplinados, porque senão vocês vão se render às tentações do corpo. A gente está sendo convidado o tempo todo aí, cara. Os convites estão aí, ó, dentro da gente, na mente da gente. Para preocupar, para sair da rotina. Então, fiquem atentos. Sigam aí, né? Acabou saindo, se planeja, meu, cara, amanhã eu vou sair, porque eu já sei que eu tenho aniversário, eu tenho não sei o que, eu vou acabar comendo pra caramba. Pô, mano, era um dia antes, então já dá uma balanceada aí, né? Mas enfim, vamos botar o jejum aí dessa semana aqui. Cara, eu não sei nem mais o que botar em jejum aqui, porque tanta coisa já que pelo menos para mim já não tem, né? Mas a gente já fez inclusive o jejum mais longo aí, né, para poder dar uma purificada no corpo. Eu aconselharia vocês a continuar o jejum sem açúcar, isso aí, putz, quer dar uma saída fora no fim de semana, tal,
Eu não vejo problema aí, né? Se sentir aí de sair, né? Dar uma quebrada aí, a gente inicia o jejum sempre. Eu começo iniciando sempre na segunda-feira, estou deixando o fim de semana um pouquinho mais livre aí, né? Mas deixar um pouquinho mais livre não é assim, porque senão é outra coisa, né? Aí você come pelas emoções, não come pela boca. Fico a semana inteira lá, tava fazendo jejum, não sei o quê, aí beleza, no sábado eu vou quebrar o jejum, mas aí regaça, cara, come coisa pra caramba, de errado. Não adianta, né? Não adianta. É como você ficar se recolhendo lixo a noite inteira ali, ensaca, bota ali na porta e de manhã bate aquela ventania lá e espalha todas as folhas que você recolheu. Você meteu o pé na jaca no fim de semana. Não estou falando para meter o pé na jaca. Estou falando para você pode sair um pouco fora. Fica atento. Então, manteria aí sem açúcar, né, as frutas aí. Acho que a gente pode dar uma segurada nos industrializados essa semana aqui, né? Vamos dar segurada nos industrializados aí, industrializados. Então, isso aí, ó, livro da semana, Poder do Agora, né, o livro da Bíblia, da palavra, aí que nós vamos ler, vai ser Efésios, que é sequência de Gálatas. O jejum dessa semana, vamos cortar os industrializados aí, essas coisas, né, que a gente fica desembalando. Isso aí é um veneno, cara. Vamos dar uma segurada nisso aí. Açúcar, acho que pode manter aí, se vocês derem conta aí, acrescenta aí esse jejum de ficar comendo muito açúcar, né? Mas o industrializado é o nosso foco. E vamos para o nosso boot aí, para a gente iniciar a nossa semana bem, né? Afinal, hoje é o primeiro dia da semana, domingueira. Então vamos que vamos, vou apagar a luz aqui, conectado, porque a gente apaga a luz aí, gera um pouco mais de melatonina, isso aí ajuda a gente a acalmar e entrar num estado mais tranquilo da mente. Então se ajeita aí, fecha teus olhos. Antes de mais nada, respira. Agora sim, uma última vez. Fecha teus olhos e muito tranquilamente vai entrando nesse estado. Obrigado, meu Deus, meu Pai, meu Paizinho, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado pela sua graça que se renova nessa manhã, por essas palavras que vieram a nós. Obrigado pela sua misericórdia, pelo teu perdão, que nos mantém puros. Obrigado pelo teu amor, Pai, que é infinito, não tem fim. Está sempre conosco. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje, por aqueles que ainda vão assistir. Obrigado por essas palavras, por esses ensinamentos que vieram através do livro aqui do Curso em Milagres, falando para a gente da importância da gente vigiar o nosso coração, onde ele está, onde está a nossa atenção. Como funciona a nossa mente, como funcionam nossas emoções. Eu agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Que essa semana seja uma semana de muita prática, que a gente fique atento a cada coisa, a cada movimento que a gente faz, a cada movimento das pessoas que convivem com a gente, ou que a gente cruza no nosso caminho, observa o que elas falam, reflete aquilo que está dentro delas, reflete onde está o pensamento delas e onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, o seu coração está naquilo que você mais pensa, está naquilo que você mais coloca energia. Então, eu quero que você ative isso em você hoje. Ative esse poder de observar aos outros. Ative esse poder de observar principalmente a si mesmo. O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo aqui? O que eu estou sentindo? E senão você não consegue amar o próximo. Ame o próximo com a ti mesmo, lembra? Então, para amar o próximo com a ti mesmo, primeiro de tudo, você tem que amar a ti mesmo. Então, toma uma respiração bem profunda agora.
com essa mensagem aqui. Eu quero que você esfregue as mãos para aquecer teu cérebro. Iniciar o teu dia de hoje falando assim, ó, já é. Já é. Eu sou o dono das minhas emoções, eu vou tomar conta aqui. Eu vou colocar meu coração onde eu quero o meu tesouro. Naquele tesouro que eu quero. Fechou? Amados, excelente semana para vocês. Excelente final de semana. Excelente semana de trabalho, de tudo. E vamos que vamos para o nosso dia. Beleza? Beijos no coração. 1 minuto para dar 6 horas aí, ó. Vamos acabar hoje 6 horas em ponto. Acabou de dar 6 horas. É isso Gratidão, aí. Fábio. Tamo juntasso. Valeu, Fechou? meu irmão. Valeu, Deus gente. abençoe. Amém. A todos nós. Valeu. Beijos no coração. Fui.